tinham pessoas que davam conta, que conseguiam resistir mais, que ele próprio foi um desses que resistiu e conseguiu sair dali. Não quer dizer que necessariamente todos que vão ter essa força vão conseguir. Às vezes ele pode ser acometido de uma questão física, de alguma outra, por tanta privação que eles passavam. Mas ele viu que as pessoas que tendiam a resistir tudo aquilo eram pessoas que tinham uma força interior maior, que tinham uma força de enfrentamento maior diante das dificuldades. E ele foi estudando, até ele criou uma teoria chamada logosofia, o Viktor Frankl, que trabalha um pouco o sentido da vida, né? Por que eu estou aqui? Então, basicamente, quando eu tenho um porquê de estar aqui, porquê vivenciar, porquê enfrentar as dificuldades, eu tendo a resistir mais. E acho que nesse aspecto o espiritismo é um grande lenitivo para a nossa alma, né? A gente sabe que tudo tem um motivo, a nossa visão ainda é um pouco curta, né? Para a gente entender o porquê que nós passamos por situações que estamos passando, mas de alguma forma isso pode nos ajudar a sempre manter ativo e feliz, ou pelo menos radiante diante da vida, né? A gente poder valorizar cada momento da vida, cada segundo que a vida nos oferece, como uma dádiva de Deus. E isso, de alguma forma, pode nos ajudar a ter uma atitude mais altiva, menos pessimista, talvez, né? Diante das adversidades que a vida nos oferece. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está no mundo ainda de expiação e provas, em que exige de nós muito, para a gente estar sempre lutando, né, com altivez, com alegria. Mas a gente está frequentando uma casa como essa, que de alguma forma a gente pode trocar ideias, ouvindo palestras, lendo livros edificantes, estando entre amigos muitas vezes, nos ajuda a suportar às vezes essa adversidade com mais alegria, com mais força. E como eu estava dizendo, né, saber que de alguma forma tudo tem um motivo de ser, mesmo o sofrimento que nós passamos hoje, o dia que a gente puder ver isso à distância, com certeza tudo vai ter uma explicação e a gente vai saber que isso é uma felicidade que futuramente nós vamos poder desfrutar dela, né? Saber que de alguma forma a gente conseguiu se reconciliar com o nosso passado, ajudar aquelas pessoas que eventualmente a gente possa ter prejudicado, que hoje pode até ser nossos algozes muitas vezes, mas é muito provável que a gente ou prejudicou alguém ou de alguma forma possa estar em dívida com essa pessoa. Então isso parece que o espiritismo é consolador nesse sentido, que tudo de alguma forma vai fazendo algum sentido, vai encaixando. Na história a gente tem vários personagens que conseguiram de alguma forma passar essa visão mesmo diante de adversidades. O exemplo de Nelson Mandela, né, que foi um preso político e ele se negou a voltar atrás dentro do seu idealismo e lutar contra o apartheid na África do Sul. Na prisão ele mantinha-se dentro do possível altivo, confiante. A sua esposa ia visitá-lo e ele estava sempre ali, até que um dia, finalmente, a sociedade foi mudando e ele foi liberto. É bem provável que as ideias que ele plantou, de alguma forma, foram contaminando aquela nação e isso foi, outras e outras pessoas foram também se contagiando e até que ele próprio foi liberto por uma mudança de consciência. A gente sabe que ainda tem muito para mudar no nosso planeta, mas se de alguma forma a gente puder plantar essa semente do bem, do amor, da caridade, com essa altivez e com essa alegria, pouco a pouco a face da nossa terra vai mudar também. Assim como ele, a gente podia citar tantos outros exemplos, né, como Martin Luther King, que também lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, e tinha mensagens de paz, de amor. O próprio Allan Kardec, que com tanto esforço codificou toda a teoria kardecista, né, e pôde nos ajudar também a ter uma compreensão maior da vida, do Evangelho de Jesus. O próprio Francisco de Assis, que foi também uma pessoa que na sua época, em que a igreja estava desvirtuando da sua missão, estava se unindo com os poderosos. É tão engraçado, né? Como nós, seres humanos, a gente está falando do passado, mas com certeza nós estávamos ali no meio, né? Naquela época. Mas como pode, né? A mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, de paz, foi usada para matar, foi usada para segregar pessoas. Ou você faz o que eu quero, eu vou te queimar na Inquisição, né? Quer dizer, como nós, seres humanos, ainda entendemos tão pouco a mensagem de Jesus. E Francisco de Assis foi um desses visionários, né? Que conseguiu, pouco a pouco, trazer para a igreja retornar, né, os princípios da igreja, que era da caridade, que era da fé pura, né? E ele, possivelmente, mesmo diante das dificuldades, a gente sabe que ele foi cuidar de leprosos, né, que eram pessoas que eram segregadas da humanidade, né, naquela época, não se tinha a cura da doença ainda, mas ele foi lá cuidar dessas pessoas que estavam passando por doenças, né? E tantos outros exemplos de personagens que, de alguma forma, foram contagiando essa humanidade com uma energia mais positiva, foram trazendo coisas boas.
E por isso que é neles que nós temos que nos espelhar, né? Eu sei que a vida não é fácil para nenhum de nós, né? Cada um de nós temos o nosso desafio. Como diz aquela música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Assim, não é fácil. Só a gente que está vivendo, ou mesmo pessoas que nós conhecemos que estão passando por dificuldades, sabe o que é estar ali, fazendo o seu papel. Mas como isso vai nos purificar pouco a pouco, como nós vamos pouco a pouco nos melhorar, vamos sair dessas situações pessoas melhores do que chegamos. Isso pode nos dar um lenitivo para a nossa alma, né? De alguma forma, nos ajuda a enfrentar melhor esses desafios que hoje nós passamos de alguma forma. Tem aquela frase famosa, né? Não reclame da escuridão, né? Acenda uma vela, né? É muito melhor do que a gente reclamar de tudo que tem de ruim nesse mundo. Então, acho que é basicamente essa a mensagem que eu ia trazer para vocês hoje. Agora, a Sandra vai abrir para perguntas, né? A gente acabou até indo um pouco rápido, mas com as perguntas a gente vai complementando a palestra de hoje, né? Tá bom? Então, gente, quem quer comentar alguma coisa a respeito? Comentários, perguntas, né? Alguma dúvida? E ele diz ainda no texto que a gente tem essa autopiedade da gente, e a gente alimenta esse pessimismo cada vez mais, né? E tanta piedade e pena que a gente tem da gente, que a gente fica alimentando essa coisa ruim dentro da gente, que é o pessimismo. É verdade, Sandra. Essa coisa da autopiedade, uma autocomiseração, na verdade, é uma forma que a gente descobriu de ganhar amor, né? A gente acaba reclamando, como se a gente quisesse obter do outro amor, afeto. Mas vocês não acham que é um amor que vem meio contaminado, né? A pessoa vai ter pena de mim, ai, coitadinho do Paulo, né? Mas é um amor meio contaminado esse, né? Então, às vezes a gente quer contar um pouco da nossa história, né? Eu sempre lembro de um santo que tem na Igreja Católica, não sei se é São Roque, que ele está mostrando um machucadinho dele, assim, eu não conheço muito a história dele, mas é engraçado que às vezes a gente é que nem o São Roque, né? Está mostrando nosso machucadinho para, de alguma forma, a gente obter um pouco de carinho, de afeto, né? E a gente pode pensar que a gente não precisa disso. Não que a gente possa recriminar quem assim o faz, né? Se a gente se deparar com alguém que ainda está com esse expediente, claro que a gente pode dar amor, afeto, a gente pode escutar aquela pessoa que ainda está querendo desabafar um pouquinho, né? Aquela pessoa que está no ônibus ali, querendo falar um pouco do problema dela, acho que a gente pode acolher sim, né? Eu gosto de usar duas medidas, né? Não sei se vocês concordam comigo. Quando é para nós, a gente tem que ser o máximo rigoroso possível no sentido de cuidar da gente, não procurar despejar as nossas mazelas no outro, mas quando é da parte do outro, a gente tem que ter toda a condescendência e todo o carinho de acolher quem nos busca. Então, essa autocomiseração, né, que fala o texto, essa autoindulgência, né, eu acho que a gente tem que procurar mesmo fugir dela, porque é uma forma mesmo de tentar angariar algum tipo de afeto, e não é um afeto genuíno, né, vamos dizer assim, que a gente... Né? Alguém mais quer fazer alguma comentário? Não? Está todo mundo em velocidade hoje, tá, Paulo? Passar uma informação, né, Paulo? Como nós somos espíritas, ou somos simpatizantes da doutrina espírita, forçosamente a gente também tem um estado mais pessimista, tem estados alegres, pessimistas, inseguros. Todos nós temos esse estado emocionais, como você bem citou. Mas conforme a gente vai conhecendo a doutrina espírita, nós vamos estudando, vamos refletindo acerca do que nós já aprendemos, vamos entendendo que esse estado de espírito ou de alma não mais nos compete. E temos que realmente nos esforçar para sair de um estado triste para um estado positivo, um estado negativo para um estado positivo. Que como espíritos que somos, você citou no começo, o nosso pensamento irradia e entra em sintonia com outros pensamentos semelhantes. O semelhante atrai semelhante. Uma pessoa negativa atrai outra negativa e ela realmente joga para si uma carga pesada, ainda maior, né, do que ela está. Mas quando ela entende que ela não mais pode estar num estado negativo, ela tem que se esforçar para sair através de atitudes, através de conversas, diálogos com outras pessoas, procurar ver à sua volta as condições ou situações que permitem ela se sentir mais feliz, filha de Deus, aí sim, ela consegue um estado positivo, um estado de luz, né? E ela não mais se sente pequena, não mais se sente insegura, medrosa, vacilante. O Espiritismo nos dá essa condição de entender como filhos de Deus, conhecendo o nosso futuro,
o porquê que estamos aqui faz com que a gente realmente lute bravamente, como nos exemplos todos citados, para que a gente seja exemplo. Pode ser que a gente não seja exemplo para muitas pessoas, mas para alguém ao nosso lado, com certeza seremos. E compete a nós, espíritas, sempre passar a mensagem positiva, por mais triste que estejamos, né? Obrigado, viu, Rudai? Essa reflexão que o Rudai fez é bem profunda, né? E quando a gente fala do otimismo, de não dar margem ao pessimismo, é importante deixar claro também que não é porque a gente um dia ou outro está triste que isso não é legítimo, né? A gente negar a tristeza, que tem sido muito comum hoje em dia, né? A gente sempre tem que estar feliz, liga o rádio, vai dançar, bebe alguma coisa, né? Como se a gente não pudesse entrar em contato com a tristeza. A tristeza, até certo ponto, ela é um mecanismo importante para a gente se conectar com a gente mesmo, para a gente poder mudar coisas na nossa vida. Até em termos de profundidade, né? Muitas pessoas dessas que eu citei, é bem provável que muito da mudança que elas fizeram partiu de um entristecimento diante da vida, diante das injustiças que o mundo provoca, né? Mas a gente, a partir disso, não ficar parado na tristeza, mas sim mover esforços para melhorar a nossa vida. Mesmo quando eu olho para a minha vida e falo, eu estou tão infeliz, esse trabalho que eu estou, não gosto. Tá, tudo bem. Acho que é importante acolher essa tristeza, olhar para ela. O que eu posso fazer para mudar? Dá para modificar esse trabalho? Eu posso, pouco a pouco, buscar um outro lugar em que eu me sinta mais feliz, mais realizado, né? Isso pode me levar a fazer mudanças, né, na vida. Outra coisa, assim, hoje em dia, a depressão tem sido um mal no momento que nós vivemos, né? Por tudo que nós temos vivido, pelo estresse que nós temos passado, pelo trabalho causticante que nós temos, o trânsito e tantas outras questões, né? As mazelas espirituais, emocionais. E, eventualmente, a gente pode se ver acometido desse sentimento de tristeza, de depressão. E minha cabeça funciona muito com exemplos, assim. Então, assim, vamos supor que eu entrei numa estrada em que está cheio de lama, né? De repente, eu resolvi sair da lama. Até para voltar para a estrada, talvez eu vou ter que pisar um pouco ainda na lama, né? Até que eu consiga, de novo, ir para um lugar melhor. Então, quando eu entro num estado depressivo, não quer dizer que eu vou sair da noite para o dia. Então, pouco a pouco, conectando comigo mesmo, achando forças, pouco a pouco conseguir melhorar, mas não cobrar da gente também, de uma hora para outra, né? Negar, né? Ou cobrar da gente estar melhor de uma hora para outra. Eu acho que a palestra hoje, basicamente, se baseia assim, a gente está se conectando com a gente está procurando se melhorar a cada dia, monitorar o nosso estado de espírito para não deixar cair num estado melancólico ou queixoso, né? Mais ou menos isso. Mas eu acho que é muito saudável, sim, que a gente se conecte com a nossa tristeza, com o nosso sabor. Afinal, nós somos humanos, né? Não é porque a gente é espírita que a gente também quer ser uma poliana, vamos pensar assim, o tempo todo, né? Silvio, quer falar alguma coisa? Silvio? Não, veja bem, você fez uma citação de uma obra bastante importante do Bezerra, Nas Fronteiras da Loucura. Eu até estudei em outros momentos e é só para citar, para você fazer alguma colocação, até dentro da tua profissão, você avalia muitas vezes esses comportamentos desequilibrados que surgem em função de ocorrências, né? Então, Bezerra ali dizia assim, o fio que nos separa a insanidade da loucura é muito estreito, né? Às vezes a pessoa está vivendo um momento feliz na vida e, de repente, ela entra num estado de desequilíbrio total. E cita alguns exemplos. Por exemplo, a mãe, os pais que perdem um filho prematuramente, num acidente ou nas drogas. Mesmo um pai de família, com muitos filhos, que se perde o emprego, a pessoa entra em desespero. Enfim, muitas ocorrências, às vezes, levam pessoas a se desequilibrarem em momentos... Não estou dizendo que ela tenha que permanecer nesse estado de desequilíbrio, mas a pessoa, muitas vezes, é levada a esse estado de desequilíbrio. Exatamente por quê? Porque ela não está preparada, é ligação demais às questões materiais, é apego às coisas e pessoas. O que é que nos leva a transitar de um lado para o outro, às vezes, de forma tão abrupta, né? Às vezes a gente está bem, aquilo está tudo bem, e de repente alguma coisa acontece e aquilo parece que desmorona. A família, né? Me procura uma mãe outro dia, uma pessoa feliz, equilibrada, e de repente desesperada. Ai, meu filho, encontrei droga nas coisas do meu filho, sabe? E aquilo levou ela ao desespero, como se aquilo fosse o fim da vida para ela, sabe? Não soube aquilatar naquele momento, né, os valores que ela tinha passado e que seriam importantes para que ela
se reajustasse com ele e o ajudasse naquele momento, procurando. Não, ela se desesperou. Então, a gente transita nesse estado de desequilíbrio com muita facilidade. O que você acha que a doutrina pode nos trazer positivamente para nós nos recuperarmos mais rapidamente desses desequilíbrios que, às vezes, a vida nos leva? Sim, obrigado, Silvio. Bom, de fato, como o Silvio falou, né, a sanidade e a loucura, né, ela está por um fio. A gente está sempre andando no fio da navalha, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre se cuidando, né, para manter o equilíbrio. E outra coisa que é importante é a gente estar sempre tendo elementos na nossa alma, no nosso coração, no nosso conhecimento, que nos dê condições de enfrentamento, né? Ou seja, a gente tem um referencial teórico, filosófico, que mesmo diante de uma situação mais delicada, a gente possa recorrer como se fosse uma bagagem que a gente abre ali, nos momentos mais difíceis, de esperança, de fé, e poder, de alguma forma, ajudar a melhorar como eu vou suportar aquele momento, de forma a não perder o equilíbrio, né? Então, a doutrina, de alguma forma, por ela nos esclarecer o porquê que nós estamos aqui, que sempre a vida permanece, por mais que a situação seja difícil, mesmo desse jovem que se envolveu com drogas, né? Não sabemos o porquê que ele passou por essa situação na vida, por uma fraqueza, por uma debilidade, mas a gente sabe que a vida é contínua, né? Então, mesmo que não seja nessa existência, em outra existência ele vai de alguma forma recuperar a sanidade, né? Mesmo através de um mal, aquele espírito vai evoluir. Claro que nós esperamos muito e trabalhamos para que seja nessa vida ainda, né? Nós temos a tendência de procrastinar a nossa evolução, né? Nessa vida eu não consegui superar a dependência química, nessa outra vida eu retomo esse tratamento, né? A gente tem mania de procrastinar um pouquinho, né? Mas dá sim para a gente, nessa vida mesmo, conseguir fazer o nosso máximo, ainda que na outra vida a gente tenha que continuar mais um pouquinho. Então, assim, de alguma forma, pela pergunta do Silvio, né, Silvio, eu acredito assim que a doutrina, por ser bastante consoladora, né, por ter bastante referencial teórico, filosófico, e também o quanto ela consegue resgatar a essência do amor que Cristo nos trouxe, né, ela é uma bagagem muito preciosa, né, para nos ajudar a não pular para o lado de lá, digamos assim, né, a gente ter um pouco esse equilíbrio, mesmo diante de situações mais delicadas, né. Acho que é mais ou menos isso, né. Alguém mais? Uhum. Então, Paulo, obrigada, tá? Obrigado, viu, gente? Qualquer coisa, o Paulo vai ficar aí até meia-noite, ele pode responder para vocês o que vocês quiserem. Obrigado. Então, queridos, falando ainda desse comportamento pessimista, né? A gente falou no começo da alegria, né? Como o Paulo falou, a gente não precisa viver como Poliana, mas trazer essa energia, né? Da alegria, das coisas boas, né? De lembranças boas que nos fizeram bem, nos ajuda muitas vezes a sair desses comportamentos pessimistas, né? Dessas negações que a gente tem ainda da vida. A gente sabe que, como seres humanos, ainda nós temos muitas fragilidades e a gente tem sim que sentir raiva, sentir, né, ciúmes, inveja, mas nós não podemos persistir nesse mal. A gente tem que trabalhar com cada uma dessas tendências que nós trazemos para podermos sair, né, desse buraco que a gente entrou sozinho, né? Ninguém mandou nós entrarmos. Então, foram as escolhas que nós fizemos. Então, esse momento de raiva, ela pode ser sentida, mas trabalhada logo em seguida para que a gente retome a nossa sanidade, para a gente não se perder no meio do caminho. Então, nesse instante, queridos, o caminho é Jesus, né? Como a gente sempre fala, Ele é o caminho, a luz e a verdade. Então, busquemos nessa figura maravilhosa, que é esse nosso irmão maior, que nos deu tantos ensinamentos, tantos exemplos, buscar força, buscar coragem, porque estamos aqui, porque nós pedimos e insistimos muito para nós podermos reencarnar nesse planeta. E hoje estamos aqui com as nossas mazelas, com as nossas bagagens, que a gente possa ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais, se conhecer um pouco mais, para que a gente possa sair disso tudo um pouco melhor do que aqui adentramos nessa encarnação. E nesse instante, queridos, nós vamos elevar os nossos pensamentos para que a gente busque na natureza, na energia da terra, dessa terra abençoada, a energia do Pai, esse Pai de amor que habita em nós
que nos dá toda essa ajuda e sustentação. Busquemos nesse instante essa força, esse carinho, para que a gente possa expandir do nosso coração pensamentos de amor, para que a gente possa ajudar um outro irmão. Né? Nesse instante, a gente sempre lembra que os nossos problemas são grandes, sim, ninguém tira, né, a dor que cada um sente, mas a gente precisa lembrar que existem outras criaturas também à nossa volta que precisam do nosso carinho, da nossa empatia, do nosso amor. Então, vamos nesse instante abrir o nosso coração para que emanamos pensamentos de amor, de coragem, de saúde para tantos irmãos que se encontram nesse instante à beira da estrada, necessitados desse amor, desse carinho, desse acolhimento, desse afeto. Que amigos amorosos possam estar ao lado deles ajudando-os, para que eles sintam esse acolhimento, esse amor em seus espíritos e possam ficar confortados. Envolvendo cada criatura que passa pelo sofrimento, a dor da perda de um filho, de um companheiro, de um irmão, que a gente possa envolvê-los nesse amor, que Jesus possa levar a eles o conforto e a esperança. Que possamos lembrar, queridos, daquele companheiro que está em nosso lar, tão necessitado. Às vezes nós queremos ajudar o mundo e esquecemos daquele irmãozinho que está lá na nossa casa, que a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, que a gente possa envolvê-lo nesse instante com todo esse amor, para que eles sintam todo esse aconchego, que eles possam sentir a presença de Deus, sentirem-se também confortados. Nós pedimos, Pai, que a Tua luz ilumine esse planeta tão amado, esse planeta que nos destes como escola divina, para que a gente pudesse aqui aprender. Que possamos, Senhor, envolvidos nesse clima de amor e de paz que essa casa nos oferece, vibrar por este planeta, vibrar pelo nosso Brasil, que nesse instante passa pelas problemáticas necessárias do crescimento, do aprendizado também como povo, lembrando que as festas que estão ocorrendo também têm muitas ocorrências negativas, e que possamos levar essas vibrações para que a Terra receba um pouco dessa energia, para que se dilua essas coisas escuras que habitam o nosso planeta, o nosso Brasil, nesses instantes de dor, de sofrimento. Que possamos lembrar, queridos, se cada um fizer a sua parte, esse mundo será melhor. E nesse dia em que nós trabalhamos com a dependência, com a depressão, que a gente possa envolver a cada companheiro que aqui vem nesta casa, buscando auxílio, buscando o fortalecimento, que todos sejam envolvidos nesse amor de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos levar para os nossos lares toda essa luz, toda essa paz que agora sentimos, que ela seja permanente, e que, para ser permanente, nós precisamos trabalhar a cada dia um pouquinho, a cada dia no seu dia. Que Deus esteja com cada um e esteja habitando em nossos corações. Graças a Deus. Vamos ficar ainda por alguns instantes em silêncio, queridos. Os trabalhos vão continuar com os nossos passes. Obrigada, uma boa semana para todos. Que Deus nos abençoe.